graça e paz sobre a tua vida. Precisamos entender a vontade de Deus, precisamos compreender o plano de Deus, deixarmos de querer viver a vontade de Deus segundo as nossas perspectivas. Precisamos repensar nossas vidas, precisamos, aquilo que Paulo falou, transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo em Romanos explica todo o propósito, todo o plano, toda a situação do homem e depois chama para renovar o entendimento e fazermos da nossa vida uma oferta a Deus. Oferecer os nossos membros à justiça, como servos da justiça. E a gente precisa entender que é isto e sobre isto. Pois se não entendermos, viveremos somente uma religiosidade e não experimentaremos a vontade de Deus. Nós temos que compreender essas coisas simples do Evangelho. Deixar de querer viver uma religião, deixar de querer viver um misticismo para vivermos a vontade de Deus como Ele planejou. Quando falamos do final dos tempos, temos algumas situações em Apocalipse, já no final do livro de Apocalipse, no capítulo 20 e 21, que falam acerca disso. Lá diz assim, olha, na realidade no 21 e 22, fala assim, no 21, no versículo 1, diz assim, João escrevendo diz assim, então vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E já no versículo 3 e 4, a gente pode ler, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E no verso 27 do capítulo 22 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isto, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Nós somos chamados para sermos preenchidos. Temos os nossos desejos em termos de deficiência, de carências, preenchido por Deus. Só que nós não entendemos essas coisas. Estamos com sede, é em Deus que nós supriremos essa sede. É nele. Jesus disse que quem o conhecesse, quem se submetesse a ele, e quem bebesse da água que ele desse, jamais teria sede, pois nesta pessoa, nesta vida, seria uma fonte a jorrar. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que somos chamados para viver na plenitude da vontade de Deus, livres do domínio do pecado, livres dos nossos desejos e paixões pecaminosas, no sentido de queremos viver egoisticamente, viver para nós mesmos, satisfazer os nossos desejos e buscar somente os nossos interesses. Deus nos chama para uma outra realidade, para morrermos para a natureza humana, morrermos para essa perspectiva egoísta, cheia de orgulho e arrogância, para vivermos uma plenitude de vida que Ele planejou, para que possamos desfrutar essa promessa em algum tempo em que Ele irá restaurar todas as coisas. Temos e precisamos compreender essas coisas. Mas para que Ele quer isso? Nós somos chamados para sermos seus filhos, para revelarmos, manifestarmos a sua glória, manifestarmos a sua vida, sermos como Ele diante das pessoas. Por isso somos chamados para a santificação, somos chamados para viver uma vida separada para Ele. Não separada do mundo, mas separada para Ele no mundo, pois é aqui que temos que revelar, é aqui que temos que manifestar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus conhecida e expressa entre os homens.
E isso somente acontece através dos seus filhos. E como filhos, nós temos que honrar o Pai, glorificar o seu nome e nos submetermos à sua vontade. Essa é a vontade do Pai, esse é o desejo para nós. Por isso precisamos rejeitar todo pensamento, todo desejo, toda maneira de viver segundo a perspectiva natural. E buscarmos aquilo que é a vontade de Deus, de sermos seus imitadores, imitadores de Cristo. Fazermos da nossa vida uma oferta em favor das pessoas. E fazemos uma oferta em favor das pessoas quando santificamos o procedimento, quando rejeitamos as paixões humanas e revelamos o Pai por meio das nossas vidas, manifestando as suas virtudes, manifestando o fruto do Espírito que recebemos, para que o Pai seja glorificado, para que as pessoas conheçam o Pai, para que a sua vontade se cumpra na terra, assim como ela é realizada no céu. Nós precisamos entender isso, compreender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. Que nós nos empenhemos em conhecer da sua vontade, compreender a sua vontade e nos sujeitarmos a essa vontade, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o modelo de Cristo. Que a gente possa compreender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.